Vamos lá. O assunto é chato, mas é a gente que tem que falar. Mais um caso de racismo, mais vários casos de racismo e mais uma ação nula de quem deveria coibir. A gente precisa falar sobre isso daqui e eu sempre falo isso daqui no meu canal, eu falo do assunto que eu quiser falar. Vários assuntos eu não quero falar, vários assuntos eu quero falar, mas assim, é eu que tomo a decisão do que falar. E esse, por exemplo, é um caso que, apesar de obviamente ser muito chato, né? A gente vai falar de racismo em 2023, de pessoas imitando macaco e tal. A gente tem que falar. É a gente que tem que falar. Ué, se não falar, quem vai falar? Se você não me conhece, eu sou Gabriel Amaral. Sou jornalista, sou tricolor. E esse vídeo aqui é para falar um pouquinho, para discutir um pouquinho de dos outros acontecimentos e a hipocrisia generalizada que se há na Conmebol. No último jogo, Fluminense e River, no Monumental, a gente viu várias cenas, eu vou botar dois aqui só para exemplificar, de cenas de racismo descarado por parte do torcedor do River Plate. E não é só o torcedor do River Plate, isso é um problema generalizado na Argentina e em alguns outros países também, na verdade na maioria dos países, né? Inclusive até no Brasil, mas numa escala muito menor. Mas a gente viu torcedores do Newell's na Vila Belmiro, recentemente teve torcedores do Racing contra o Flamengo. É sempre a mesma coisa, sempre acontece e nada muda. E aí a gente precisa falar um pouquinho sobre isso. Primeiro vou demonstrar aqui, né? Vou mostrar para vocês, inclusive numa matéria do OneFootball. Vou até aproveitar aqui então. Se você não tem o aplicativo OneFootball, cara, faz o download dele. Eu vou deixar o link aqui na descrição e tem um QR Code aqui embaixo. Você pode baixar o OneFootball. Eles têm, eu vou inclusive mostrar aqui depois também, eles têm os lances ao vivo dentro dos jogos da Conmebol Libertadores, então, enfim, você tá vendo o jogo, pode rever logo depois. Eles têm vários trechos, inclusive um dos que eu vou mostrar aqui logo depois. Mas é um aplicativo que tem muita notícia também, como, por exemplo, essa que eu vou botar aqui na tela. Então baixa aí, faz o download. Essa daqui, ó. Triste rotina, torcedores do Fluminense sofrem racismo em jogo contra o River Plate. Aqui nesse artigo, ó, tem um vídeo feito pela Bia Paz Leme, que estava aqui no Monumental também. Quer dizer, o vídeo não foi feito por ela, um post feito por ela. O vídeo foi feito por alguns torcedores. Enfim, na verdade, esse aqui eu não sei se foi feito por ela exatamente, mas enfim. Ó, a passagem por várias ruas aqui do Monumental, isso era dentro de um dos ônibus da escolta. Torcedores do River Plate. Ah, mas isso não é torcedor. Ele é, pô. Torcedor é uma das características dele. Ele é criminoso, ele é um ser humano pequeno, ele é um otário, ele pode ser qualquer coisa que você quiser chamar aí. Mas ele é torcedor do River Plate também. Não adianta querer tirar, isso não é torcedor. Não, parte dele é ser torcedor do River Plate. Mas cometeu esse tipo de ação. Bem, acho que já deu pra perceber, né? Qual foi a ação aí que ele faz, os gestos de macaco. E aí, enfim, isso se espalhou, foram vários. Aqui tem o do Vilela, que também, não, quer dizer, não necessariamente do Vilela, né? Mas deixa eu dar um zoom aqui que fica mais fácil de ver. Ó, o do Vilela, que o Vilela postou lá no Instagram dele, mas que também viralizou bastante. Isso aqui já era dentro do estádio. Ó, torcedores fazendo, e assim, a impressão que fazem para se mostrar para a câmera mesmo, né? Ó, fazendo esse de vermelho. E o outro, também ali em cima, né, no início do vídeo, faz com total... inclusive, algumas pessoas repararam que o segurança chega até a dar uma risadinha nesse momento, o segurança que estava por ali. Enfim, esses são dois que aconteceram, dois casos, mas tem inúmeros e a gente precisa falar logo de cara, que já também mais uma vez, sobre as punições que a Conmebol tem feito. A Conmebol puniu o Racing em $100 mil. Punição máxima. Essa daqui nem é essa matéria exata não, mas puniu o Racing pelo jogo contra o Flamengo e $100 mil é a punição máxima para o racismo. Basicamente o racismo para a Conmebol vale $100 mil. Para times que ganham 1 milhão por jogo em casa. Ganham $500 mil por jogo. Ou seja, se você for racista nos 6 jogos, você vai ganhar $400 mil por jogo ainda. Ou seja, essa é a punição da Conmebol, né? E isso é um caso
padrão na Argentina. Essa matéria está em espanhol, é também do OneFootball. O que aconteceu? Outro episódio de racismo na Argentina, é uma matéria de 26 de maio, agora no final do mês passado, no jogo entre Huracan e Emelec, com uma declaração do treinador. Lembrando que o Diniz ontem também deu uma declaração, a gente já repercutiu por aqui. O treinador do Emelec, o Miguel Rondelli, falou: nos insultaram, vou ler em português, né? Nos insultaram a partida inteira. Que me maltratem e insultem. Isso é parte do folclore do futebol. Mas aos jogadores da minha equipe para os jogadores da minha equipe gritarem escravos e negros, me parece que isso não soma. Chamar uma pessoa de escravo no século XXI me parece que ficou para trás. Não temos que seguir com isso. Enfim. Ainda teve casos no estádio do Gimnasia, no jogo contra o Santa Fé da Colômbia, onde gritaram mono, né, que é macaco, e negro. Que negro, pra cá, não tem uma conotação tão parecida com a gente chamar de negro no Brasil. A gente até tem uma discussão, isso é certo, chamar de negro. Não, mas assim, não é a mesma conotação. Aqui tem uma conotação muito pior você chamar alguém de negro. Aqui. Por exemplo, a diferença da palavra puto, né? No Brasil você fala que tá puta com raiva e etc. Pra cá o puto vai muito mais no mesmo sentido que tem a palavra puta, por exemplo, para mulheres, né? Então é uma ofensa muito grave chamar de puto aqui, que no Brasil não é. Assim como negro, aqui é uma parada muito mais forte do que é no Brasil. Mas o ponto central aqui é o seguinte. São vários episódios, são várias questões de racismo, seguidos. E por que isso acontece? Qual é a minha análise assim, que eu tenho feito disso? A sociedade argentina está muito atrasada nesse ponto. Eles realmente não enxergam isso como deve ser enxergado o racismo, como uma agressão, vamos dizer assim. Como algo que é um crime. O certo acho que é a agressão mesmo. Como você estivesse agredindo o outro só por causa da cor da pele. Eles enxergam como uma provocação. É um problema social. No Brasil hoje a gente vê alguém sendo racista, a pessoa é racista sabendo que ela está diminuindo a outra pessoa. Seja por uma ideologia, por uma lógica, talvez até política, enfim, mas uma lógica supremacista, enfim, todas essas coisas bizarras que a gente ainda vê nesse século. Mas a pessoa sabe que ela está querendo diminuir o outro. Aqui é uma provocação. Eles levam como uma provocação. Por isso esse tweet que eu botei na tela. O Felipe Melo, no final do jogo, vou falar disso já, a diferença no tratamento. O Felipe Melo, no final do jogo, imitou uma galinha, que é um apelido pejorativo da torcida do River Plate, né? Galinha. E aí a TIC Sport, né, que é uma emissora daqui, postou isso. E esse aqui é um dos comentários desse perfil aqui no Twitter. E o perfil é: aí esses babacas depois choram, porque eu botei o traduzir automático, mas dá pra traduzir, né? Choram porque a gente chama eles macaco e eles dizem que a gente é racista. Você entende como a lógica... A gente brasileiro, a gente olha isso daqui e fala assim: caraca, rapaz, não faz o menor sentido. Você imitar a galinha provocar. E o Tevez fez isso, inclusive, ficou marcado porque o Tevez fez isso num jogo contra o River em 2004, eu acho. Provocar o adversário. Eles comparam o racismo por exemplo, até a comparação que eu tenho feito, e eu acho que cabe bastante, tipo assim, como se o Felipe Melo tivesse virado para um jogador jovem do River e tivesse falado: tá fazendo o que aqui, rapaz? Jogou aonde? Você jogou aonde? Tá querendo falar comigo? Jogou aonde? Que é uma provocação, assim, até que é soberbo do cara, enfim, você pode criticar ele até, mas não se compara, isso é provocação. Isso é provocação de futebol. Racismo eles tratam como desestabilizamos eles, e tal, como se fosse uma provocação normal. E assim, não é um problema do futebol, é um problema social. É um problema social. E a Conmebol trata dessa maneira. Quer ver outro exemplo, por exemplo, que aconteceu? Tá até na matéria do OneFootball aqui também, que é: torcedores do Colo-Colo e torcedores do Fluminense fizeram a mesma coisa. A economia argentina tá arrebentada, tá muito mal, e a nossa moeda tá valendo muito mais do que a deles nesse momento. Então, a gente viu muitos casos de torcedores do Colo-Colo, por exemplo, teve um torcedor que estava distribuindo dinheiro, jogando notas, porque as notas, tem nota de 20 centavos aqui na nossa cotação, né? Tem nota
a nota de 20 pesos dele tá valendo 20 centavos. Aí o torcedor do Fluminense também ironizando a economia. Pode até discutir isso, se isso é como eu falei, é a mesma questão do Felipe Melo ali, se tivesse acontecido, né? Você pode discutir se é certo, se é errado e tal, se é legal, se é uma parada maneira ou se, pô, você tá sendo um otário. Mas não se compara a racismo. E eles comparam, eles não têm a noção do tamanho do racismo. Ah, Gabriel, então você tá querendo poupar ele? Não, pelo contrário, eles têm que ter essa noção. E quem pode incutir essa noção neles? A Conmebol. A Conmebol também não tem. Só que a Conmebol, ela não vive no mundinho dela, ela quer ser o torneio principal do mundo. Junto com a Champions League. Ela quer se destacar no EUA Conmebol. Ah, nossa, como é organizada. Você não pode nem fazer um vídeo de si mesmo dentro da arquibancada. Você não pode ter uma máquina de café no Maracanã ligada na tomada para a imprensa. Tem que ser uma garrafa, porque não pode ligar na tomada. As regras que a Conmebol se preocupa são tão grandes de tudo e tal, de tudo que você tem que ter, de você não poder entrar com seu óculos. E o racismo, a multa é de $100 mil. Acabou. É assim que eles lidam. Só vai começar a mudar na sociedade argentina aqui, pelo menos na parte do futebol, quando começar a ser punido. Porque aí, pelo menos, quem trata como uma piada, assim como uma provocação, vai começar a entender. Opa! Peraí, talvez não seja tão... E isso é um processo longo, é um processo complicado. A gente brasileiro está nesse processo ainda. Isso vem acontecendo. Só que alguém precisa punir. A Conmebol não pune. Isso vai continuar acontecendo. E aí, sabe como que isso vai parar? Com a mídia. Por isso que eu tô gravando esse vídeo. Ah, Gabriel, você gravando esse vídeo vai mudar a Conmebol? Não. Sabe o que vai acontecer? Uma hora vai acontecer isso com o Marcelo. Se o Marcelo estivesse em campo ontem, o Marcelo ia ser agredido com um caso de racismo. Se o Marcelo for pra mídia bater, aí é uma outra situação, né? Quando acontece com o Endrick, com o Marcelo, jogadores midiáticos, que eu tô falando assim. Aí pode ser que a Conmebol tome uma atitude mais enérgica, ou não também. Né? Basta ver como a La Liga se comportou com o Vinícius Júnior até o momento que ameaçaram perder patrocinador. Os patrocinadores vão sair? Não. 9 dos 10 países não ligam para esse ponto. São os brasileiros que mais sofrem, apesar da gente ter visto que equatorianos sofreram, colombianos sofreram, principalmente Argentina e Uruguai. Os principais assim que acabam acontecendo. Tem que ter sanções contra esses times. Tem que ter sanções severas. Mas só vai ter o dia que tiver um caso midiático. Só que o caso midiático que teve não foi de racismo. O caso midiático que teve foi do Felipe Melo. A gente está aqui no OneFootball de novo. Agora para ver o vídeo, dentro dos lances ao vivo, do que o Felipe Melo fez. Foi isso aqui. Vocês são galinhas. Ele tá falando ali, galinha. Isso aqui foi o que o Felipe Melo fez. Aí sabe o que aconteceu com o Felipe Melo? O Felipe Melo, os policiais foram até o vestiário do Fluminense. Eu não tinha chegado nessa hora ainda, a zona mista era na frente do vestiário, para fazer um boletim de ocorrência contra o Felipe Melo. Por insulto. A lógica era por ele inflamar a torcida, incitação ao ódio, incitação de confusão. Era esse o boletim de ocorrência contra o Felipe Melo. A ponto de, quando eu cheguei, tá tendo essa reunião aqui, que antes vem o Fred, o vice de futebol, vice-presidente Matheus Montenegro, Ronaldo França, dirigente de comunicação também, com representantes da Conmebol, representantes locais, etc. Porque queriam realmente fichar o Felipe Melo por isso. E aí, enfim, depois na apuração, consegui algumas informações a mais, de fato era isso. E aí o Fluminense pressionou a respeito da questão do racismo. Iria levar isso muito mais à frente na questão do racismo. Eles meio que abriram mão, acabou não acontecendo. Tem até uma foto aqui, que é um pouco depois do vestiário, onde algumas pessoas estão falando com o Felipe Melo. O Felipe Melo foi um dos últimos a sair do vestiário do Fluminense. A gente conseguiu tirar essa foto lá. Eles queriam... E aí você vai na publicação do argentino aqui, que se acha europeu, e ele tá lá falando: mas o Vinícius Júnior fez o B, fez o segunda divisão, e depois que reclamar de eu chamar ele de macaco. Mas o Felipe Melo me imitou a galinha. E, enfim, eu ouvi até de um dirigente do Fluminense, obviamente eu não vou falar aqui, que ele falou em off, né, a declaração, mas que o zoológico, que é a Conmebol, os burros comandam e a galinha é muito pior do que o macaco.
É isso. Essa é a Conmebol. Esse é o futebol. Uma hora vai dar merda. Tá chegando no nível em que todo jogo entre brasileiro e argentino, brasileiro e uruguai tem confusão. Uma hora vai dar merda. E a gente viu que não é só brasileiro. Tem treinador do Emelec reclamando também pela Sul-Americana. Tem tudo. Vai dar uma merda federal. E tem que dar. E tem que dar a vera. Uma hora vai acontecer isso. E esses caras normalmente fazem, esses racistas, eles normalmente fazem quando estão protegidos. A galera tá passando no ônibus e ele faz aqui porque sabe que não vai descer do ônibus. Ele faz do lado de cada grade que sabe que não vai invadir. Eu falei de um caso de racismo com um jogador, né? Com o Marcelo, com alguma pessoa midiática. Mas uma hora pode acabar acontecendo de um cara desse fazer isso e o ônibus parar. Descer e a gente ter vídeo desse cara sendo estourado. E aí a gente vai ter uma discussão mais séria. Esse cara mereceu, era pra fazer isso, enfim. Aí a discussão vem séria, porque aí o outro lado vai vir, não, olha aí, ó. Olha o que eles estão fazendo. Espancaram, mataram um cara que... Aí talvez gere o medo, né? O medo da punição, o medo de ser espancado. Enfim, é isso que a Conmebol tá permitindo, sem que se tome... sem que tenha sanções. Eu sempre lembro de 2005... Pega o Brasileirão de 2005, teve uma cacetada de jogo de portão fechado. Muito. Monte, era normal. Você ligava na Globo, tava lá. Cruzeiro e Fluminense, o jogo era no Parque do Sabiá, sem público. Por quê? Porque tacaram um copo no gramado. O futebol brasileiro era uma bagunça total. Começaram a punir rigorosamente coisas bobas. Tacaram 5 copos ali no gramado. Punição, 2 jogos sem mando de campo. O que aconteceu? A gente passou um bom tempo onde se alguém taca alguma coisinha pra dentro do estádio, todo mundo já acusa e fala logo, porque, meu amigo, eu não quero que o Fluminense vá jogar em Volta Redonda sem público, não. Eu quero estar no jogo no Maracanã. Punição, adiantou. A punição adiantou. O racismo, pelo visto, a Conmebol não tá disposta. Ou então, ela nem sabe o que é. Vive num mundinho alienado dela. Até a próxima. Valeu.